Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Ministérios. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira Epístola de Pedro 4:10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos amigos e amigas da Casa de Francisco de Assis e todos aqueles que têm nos acompanhado pela rede social, esse, podemos assim dizer, é um ponto positivo nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando no nosso planeta, no nosso mundo, em que aquelas pessoas que não poderiam, em condições, digamos assim, normais, estar lá conosco, na nossa casa, acompanhando as reuniões, pelas dificuldades particulares de deslocamento ou de horário, enfim, mas que, por elas estarem acontecendo de maneira virtual, podem estar estudando e acompanhando conosco esses estudos acerca da doutrina dos espíritos, enfim, que vem nos confortar, vem nos consolar, vem enriquecer o nosso lado intelectual e que nós possamos aproveitar esses instantes para refletirmos cada vez mais sobre tudo aquilo que aprendemos, sobre tudo aquilo que nos é ensinado pelos espíritos e que nós possamos sair desse momento mais fortalecidos para conseguirmos buscar essa evolução que nós tanto almejamos. Hoje estudaremos o Livro dos Médiuns. Estamos iniciando o capítulo 1 das noções preliminares e o título é Existem Espíritos. Estudaremos hoje no item 1, 2 e 3 desse capítulo e outro amigo dará continuidade em outro momento aos demais itens que seguem. Logo no primeiro parágrafo do item 1,
Kardec nos afirma que a dúvida em relação à existência dos espíritos tem por causa principal a ignorância da sua verdadeira natureza. Isto porque, para muitos, o espírito é considerado como algo à parte, fora da criação, além da crença de fazer parte de histórias fantasiosas que visam medo. Contudo, a bem da verdade é que não existia, à época da codificação, uma preocupação por parte da grande maioria de buscar do que se tratavam aquelas manifestações. O que isso quer dizer? Se existia por trás delas um fundo de verdade. E muitas vezes, para se evitar maiores trabalhos nessas observações, a solução dada pelos homens da época era a rejeição sem a mínima consideração, como se fosse uma coisa absurda e ponto final. Qualquer que fosse a ideia sobre a existência dos espíritos, como nos ensina a doutrina, essa crença necessariamente deveria se fundar sobre a existência de um princípio inteligente fora da matéria, consequentemente incompatível com a tal negação absoluta. A doutrina, de forma cuidadosa, nos traz elementos e nos propõe a conclusões até então inimagináveis, iniciando essa crença pela existência, não de forma dogmática, passando sim pela análise através da experimentação e da observação dos fatos. Outro ponto importante a ser considerado é a continuidade da existência da alma após a morte, sendo necessário aceitar que a sua natureza é diferente da natureza do corpo físico. Assim, após o desligamento do corpo material, a alma preserva a sua individualidade, onde então passará a habitar outro lugar. Mas que outro lugar é este? A partir desse momento, surge então um dos maiores temores do homem, pois existe um temor natural dentro de nós acerca da morte do corpo físico, mas existe também um temor sobre a vida futura. Segundo a crença comum, ou se vai para o céu ou se vai para o inferno. Mas essa crença decorre das noções de religião que nos foram passadas ao longo dos anos. E essa noção distorcida não é suficiente para dar ao homem uma tranquilidade emocional para lidar com esse tema. A continuidade da vida futura, para a grande maioria, constitui apenas uma ideia vaga, mais do que certeza. Em especial, o fruto do materialismo faz com que o homem acredite só no presente, alimentando a cada dia a ideia de que ele deve ocupar-se somente do presente e ponto final. Como podemos considerar o céu como destino da alma após a morte, após termos aprendido que o nosso planeta não é o centro do universo, que o nosso Sol nada mais é que um entre vários outros sóis que brilham no infinito? A verdade é que, pouco a pouco, a razão nos confronta e se recusa a acreditar na possibilidade de serem inúteis todos os cosmos e que esses mundos são também habitados. Qual seria o motivo e o porquê do planeta Terra, esse ponto no universo, ser o único planeta habitado por seres racionais? Ora, feitas essas pequenas considerações, voltamos à seguinte indagação: em que se torna a alma depois da morte do corpo físico e para onde vai? O desenvolvimento do progresso, da astronomia e da geologia em particular,
vem ratificando pouco a pouco aquilo que já era ensinamento dos espíritos sobre a diversidade e a pluralidade dos mundos habitados. Acreditar que os seres vivos estejam limitados a ponto que habitamos no universo seria pôr, em verdade, a dúvida sobre a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil. Ao contrário, destinou a todos os mundos um fim sério, e não apenas para alegrar os nossos olhos ao vê-los. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente nos levar à suposição de que ela tem o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos outros milhares de mundos semelhantes ao nosso. A doutrina dos espíritos nos ensina que as condições de existência dos seres nos diferentes mundos são apropriados, sim, ao meio que necessita viver, sendo certo que, caso jamais tivéssemos visto um peixe, não compreenderíamos como um ser consegue viver fora da água. O mesmo, então, acontece com esses outros mundos, que, sem dúvida, quanto aos elementos e à constituição, para nós até então são desconhecidos. A partir desse conhecimento e desses ensinamentos que nos foram trazidos, surge então uma indagação acerca das penas e recompensas futuras, já que as almas não se destinam a um lugar determinado, céu ou inferno. Ao contrário da crença comum, em que as almas estão fadadas à desdita ou à felicidade, a sua permanência em dias felizes ou desditosos dependerá sim da aceitação e da compreensão acerca da lei natural, que irá trazer para ela um melhor entendimento do momento em que está vivendo e das suas responsabilidades. Aprendemos que, conforme o grau de evolução que se encontre, consegue perceber que, através dos esforços que faz para se melhorar, e somente após ter vivido tudo aquilo que lhe é necessário, pode então alçar graus mais elevados, proporcional então à sua evolução. É possível ainda compreendermos que os ditos anjos, na verdade, são espíritos que conquistaram um grau mais evoluído, supremo, e que todos também podem chegar através do seu fortalecimento, do seu querer, pelo uso do seu livre-arbítrio. Que os anjos nada mais são que mensageiros de Deus, com essa grande tarefa de zelar pela execução dos seus desígnios. Por outro lado, as chamadas criaturas más, que são, na verdade, espíritos não depurados, o que alguns chamam de demônio, poderão também, assim como aquelas outras, atingir um dia o estado de pureza, dentro da bondade e da justiça de Deus, contrariando assim o que nos apresenta a doutrina dos seres criados para o mal. A doutrina nos ensina também que as almas que povoam o espaço são precisamente aquelas que chamam espíritos. Espíritos não são outra coisa senão almas dos homens desprovidas então do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, como muitos creem e muitos, à época de Kardec, acreditavam ser, sua existência seria mais hipotética. Se admitirmos que existam almas, torna-se necessário admitir que existem espíritos, que nada mais são do que almas.
Se admitirmos que as almas estão em toda parte, admite-se igualmente que os espíritos também estão em toda parte. Não podemos negar a existência dos espíritos sem negar a existência das almas. Para uma melhor compreensão, vamos então nos socorrer do Livro dos Espíritos, em especial das questões 134 e 135, que tratam da alma e do espírito, fazendo assim, um desmembramento e uma compreensão melhor para todos nós. Na pergunta 134 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos superiores: o que é alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. E o que era a alma, indaga Kardec, antes de se unir ao corpo? Um espírito. E aí ele complementa com outra pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, uma mesma coisa? E os espíritos respondem: sim, as almas não são mais do que espíritos. Antes de se ligar ao corpo, a alma é um ser inteligente que povoa o mundo invisível. Depois, reveste-se temporariamente de um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. E na pergunta 135, indaga Kardec: existe no homem outra coisa além da alma e do corpo? E eles respondem: existe um liame que une a alma e o corpo. E qual é a natureza deste liame? Indaga Kardec. E os espíritos concluem respondendo: semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a natureza do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por esse liame que o espírito age sobre a matéria corpórea e vice-versa. Tanto a existência de Deus, meus amigos, como a existência da alma constituem a base de todo o edifício do espiritismo. Qualquer discussão sobre a doutrina deve ser sempre precedida pela aceitação dessa base e desse fundamento. Se não houver aceitação dessa premissa da existência da alma e da existência de Deus, é inútil prosseguir acerca do seu entendimento, acerca dos outros princípios que regem a doutrina dos espíritos. Seria como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admite a existência da luz. Ora, infelizmente, temos que encerrar o nosso estudo aqui, nesse item 3. Como eu disse no início, outro amigo irá dar continuidade a esse estudo do Livro dos Médiuns, desse capítulo 1, se aprofundando ainda mais acerca desse tema dos espíritos, da sua essência, acerca da alma, acerca também de outros temas que trata-se no Livro dos Médiuns. Agradeço a todos, desejo que todos estejam bem, desejo as melhores vibrações, os melhores sentimentos para todos e desejo que nós possamos em breve, muito breve, estarmos juntos na nossa casa, podendo novamente compartilhar as nossas vibrações, as nossas energias e tudo de bom que ela nos proporciona. Um grande beijo no coração de todos e fiquem em paz.